Bom dia, comunidade. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo neste domingo. Hoje é o 21º domingo e convido a refletir no evangelho deste culto de hoje, que é Mateus, capítulo 22, versículo 1 até o versículo 14. A reflexão é um pouco mais extensa e por isso exige mais tempo para que você possa ouvir e meditar no bom dia deste domingo. Mas tenha certeza que você ganhará aquele tempo de Deus para o fortalecimento de sua fé. Os pais gostam de fazer festas de casamento para os seus filhos. Às vezes, os noivos nem estão muito interessados com todos os preparativos para o casamento e o próprio casamento. São os pais dos noivos os mais ansiosos com todos os preparativos, os convites e a festa. E a grande alegria dos pais é ver a igreja e o salão de festas repletos de amigos e parentes, brindando a felicidade dos noivos. Mas imaginem a grande decepção para os pais e os noivos se na hora do casamento os convidados não aparecerem, dando desculpas, telefonando, mandando e-mails e recados dizendo: olha, não podemos ir, tivemos um compromisso de última hora. Creio que nenhum de nós passou por esta decepção de preparar uma festa, seja de casamento ou outra, e os convidados não aparecerem. Mas Deus passou e passa por esta decepção. Quem conta esta triste e frustrante experiência é Jesus ao falar do seu reino, a festa da salvação da humanidade. Nos últimos cultos nós ouvimos outras duas parábolas, os lavradores maus e dos 2 filhos. Jesus conta estas parábolas dentro do templo para os judeus e, através delas, ele dá uma resposta aos incrédulos daquele tempo que não aceitavam a autoridade de Jesus nem a sua divindade. 5 dias depois, Jesus seria preso e morto na cruz. Mesmo diante de tanto ódio e desprezo, Jesus conta uma história de um rei que convida a todos para uma festa de casamento. O reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho, diz a parábola. O rei é Deus. A festa é a salvação de todas as pessoas. O filho é o próprio Senhor Jesus. O texto continua: Deus mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Era costume naquele tempo entre os judeus que ninguém ia a uma festa de casamento até que recebesse o segundo convite. O povo de Israel, há 4.000 anos antes de Jesus, tinha recebido o convite pela primeira vez, quando Abraão foi escolhido para ser o pai de todos os judeus. Agora Jesus volta a fazer o convite, mas eles não aceitaram. Os empregados são os 12 discípulos. Após a recusa do convite, diz a parábola, então mandou outros empregados com o seguinte recado: digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos e tudo está pronto. Que venham à festa. Em circunstâncias normais, um rei não voltaria a convidar após a recusa do primeiro convite. Seria uma desfeita muito grande, uma ofensa sem tamanho recusar o convite, e nenhum rei se humilharia em convidar de novo. Você convidaria alguém pela segunda vez depois de recusar o seu convite para uma festa? Na parábola, este rei se rebaixa e convida novamente. Este rei é Deus, que convida outra vez e não cansa de convidar.
um Deus que tem muita paciência e bondade, um Deus que diz: tudo está preparado. Este é detalhe muito importante. Isso quer dizer que a salvação está pronta, completamente preparada. Não há necessidade para se preocupar quanto aos preparativos para esta festa no céu. Em Jesus, tudo está completo. Esse detalhe está descrito em Filipenses, a leitura do culto deste culto. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Filipenses 4, versículo 6. Ao dizer isto, Paulo está se referindo a esta festa de casamento, quando Jesus virá pela segunda vez. E quanto a isto, não há necessidade de preocupação, porque tudo está preparado. Mas qual a reação dos convidados que receberam o convite pela segunda vez? A parábola diz: mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar os seus negócios. Um foi para a sua fazenda e o outro para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. Percebemos que há dois tipos de pessoas que recusam o convite da salvação. O primeiro tipo são aqueles que simplesmente não se interessam, não ligam. São pessoas presas às preocupações materiais, aos interesses do mundo, aos negócios terrenos. São aqueles que sempre têm desculpas. Estou ocupado. O segundo tipo são aqueles que não dão desculpas, mas respondem com violência. Aqueles que perseguem e até matam os empregados. Na história da igreja, muitos cristãos foram perseguidos e mortos, o que também vem acontecendo em grande escala em nossos tempos atuais. Hoje, especialmente nos países islâmicos, muitos cristãos são perseguidos. Nós, no Ocidente, vivemos outro tipo de perseguição amoral, através do deboche, ódio, preconceito, difamação, falta de respeito. A paciência de Deus é grande, mas tem limite. Diz a parábola que o rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Foi exatamente isso que aconteceu com os judeus 40 anos depois de Jesus contar esta parábola. A cidade de Jerusalém foi completamente queimada e destruída, e a maioria dos judeus foi morta. Assim, quem rejeita e persiste em sua descrença e dureza de coração não escapará no final do juízo de Deus, que é eterna condenação no inferno. Mas na parábola vemos que o rei não desistiu de fazer a festa, apesar dos primeiros convidados recusarem. Lemos: depois chamou os seus empregados e disse: a minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto bons como maus, e o salão de festas ficou cheio de gente. Ninguém merece o convite de Deus, nem aqueles que o recusam, nem aqueles que o aceitam. E isto por um fato muito destacado nas Escrituras. Todos os pecadores estão afastados de Deus. Todos são pecadores por nascimento e por obras da natureza humana. Também é preciso dizer que aqueles que aceitam o convite, isso também é obra de Deus.
Lemos em Efésios 2:8 que pela graça de Deus nós somos salvos por meio da fé e que isso não vem de nós, mas é um presente dado por Deus. Portanto, não importa se a pessoa é moralmente boa ou má, se tem muitos ou poucos pecados. Vão pelas ruas, diz o dono da festa, e convidem os bons e os maus. Isso quer dizer, tanto faz se a pessoa é um ladrão ou um trabalhador, uma prostituta ou uma mulher fiel ao seu marido, um homossexual ou um heterossexual, um corrupto ou um honesto, um traficante ou um trabalhador. O convite é para todos. Este fato está destacado na leitura do Antigo Testamento, Isaías, capítulo 25. O Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para todos os povos do mundo. Mas na parábola acontece um episódio muito estranho e intrigante. Diz a parábola: quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa e perguntou: amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Segundo o costume daquele tempo, os convidados recebiam do rei uma túnica, uma roupa de festa, para entrar e participar da festa. Este homem que estava sem esta roupa festiva representa todos aqueles que querem entrar no céu com as suas próprias virtudes, com as suas boas obras. Ninguém pode entrar na grande festa da salvação através de seus próprios esforços, pois a Bíblia diz que todos nós nos tornamos impuros e que todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Isaías 64, versículo 6. Também em Isaías 61:10 nós lemos: Ele nos vestiu com a roupa da salvação e com a capa da vitória. Em Gálatas 3:27, Paulo escreve: porque vocês foram batizados para ficarem unidos e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Estimados irmãos e irmãs, esta parábola foi contada primeiramente ao povo judeu, que foram convidados, mas rejeitaram a salvação em Cristo Jesus. Hoje ela pode ser aplicada primeiro a nós, cristãos batizados, luteranos de berço, e segundo a todos aqueles que ouvem o Evangelho. O grande ponto positivo que podemos tirar é que Deus ainda continua convidando. O noivo ainda não chegou, a festa ainda não começou, portanto é o tempo da graça. E o convite está sempre sendo entregue. E os empregados somos todos nós, cristãos, que se empenham na tarefa da pregação, do testemunho, da evangelização. Sim, nós hoje temos realizado essa tarefa através dos cultos, estudos bíblicos, departamentos, ofertas, testemunho e também por este meio pelo qual você agora está ouvindo este momento devocional. Se estamos nos empenhando devidamente, isso sempre precisamos nos perguntar. Não podemos fazer greve, deixar de entregar o convite. Caso contrário, Deus vai arrumar outros, porque o convite não pode ficar na gaveta. Mas tem um detalhe, que é o lado de reflexão. Somos os empregados, mas também somos os convidados.
E temos a tendência também de recusar ou até mesmo de não querer usar a roupa da salvação. Também somos tentados a encontrar desculpas para recusar o convite, especialmente nesses tempos com tantas preocupações terrenas, compromissos e coisas para fazer. O cuidado deve ser constante, pois não faltam outras festas além da que Deus preparou. Sim, a festa está pronta e Deus quer ver a sua casa cheia. Um dia, a porta do céu será definitivamente fechada. Finalizo esta reflexão com as palavras da Epístola Filipenses 4:6, que, aliás, é tradicionalmente usado no final de um sermão. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Amém. Hoje, 15 de outubro, dia do educador ambiental e dia do professor. Esta data foi escolhida para festejar o dia do professor, pois em 15 de outubro de 1827, Dom Pedro I, imperador do Brasil, decretou uma lei imperial responsável pela criação do ensino elementar no Brasil. Através desse decreto, todas as cidades deveriam ter suas escolas de primeiro grau. No ano de 1963, foi oficializada como o Dia do Professor. Então, parabéns, professores e professoras, que Deus continue abençoando sua dedicação nesta função tão importante na vida de todos nós. E nesse dia 15 de outubro, celebram seu aniversário Clériston Debaldi, Luíse Teixeira Garski, Fernando Rodrigues da Rosa e Cleusa Maria Grando Ferreira. Deixa as palavras do Salmo 103, versículo 2. Que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. E convidamos a todos para o culto neste domingo na Congregação São Paulo, às 9 horas, e na Congregação Jesus Redentor, também às 9 horas. E os jovens se reúnem para o seu encontro às 18h30, neste domingo, no CESASP. Este é o devocional da Congregação Evangélica Luterana São Paulo de Novo Hamburgo. Sou o pastor Marcos Schmidt e desejo a você um abençoado dia na paz do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Laia, la, laia. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Seja sempre o
dedicar oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor.